Depois do divórcio, ele leva a nova namorada para um jantar de luxo, mas congela ao ver que, na mesa ao lado, a sua ex-esposa está sendo pedida em casamento por um bilionário. O que aconteceu depois, ninguém poderia imaginar. O ar no restaurante amado era denso, carregado com um aroma salgado da Baía de Todos os Santos, que entrava suavemente pelas janelas abertas, misturando-se ao perfume caro dos clientes e às notas complexas dos pratos que saíam da cozinha. Para Peterson Albuquerque, aquele era o cheiro da vitória. Aos 45 anos, ele havia construído um império no mercado imobiliário de luxo de Salvador, vendendo não apenas apartamentos com vistas deslumbrantes, mas o sonho de uma vida que poucos poderiam alcançar. E naquela noite, ele se sentia o rei daquele sonho. Sentada à sua frente, Bianca, com seus 26 anos e um sorriso que parecia permanentemente iluminado para as câmeras de seu celular, era o troféu perfeito. Uma influenciadora de moda com centenas de milhares de seguidores, ela era a personificação da juventude, da modernidade e, acima de tudo, da admiração incondicional que ele tanto buscava. Cada gesto dela, cada risada calculada, parecia validar a decisão que ele tomou um ano antes. O divórcio não foi um fracasso, foi uma atualização necessária. Uma troca de um modelo antigo por um mais novo e vibrante. "Amor, você precisa provar este vinho", disse Bianca, a voz dela um sussurro melodioso, enquanto inclinava a taça de um borgonha caríssimo na direção dele. "É divino, combina perfeitamente com a energia deste lugar." Peterson sorriu, um sorriso largo, ensaiado, que ele usava para fechar negócios milionários. "Para mim, a única energia que importa esta noite é a sua", respondeu ele, erguendo a própria taça num brinde silencioso. Ele observou o brilho nos olhos dela, a forma como a luz do restaurante dançava em seu colar de diamantes. Um presente dele, claro. Tudo naquela cena era uma afirmação de seu poder, de seu sucesso. Ele estava no topo, exatamente onde sempre quisera estar. Enquanto Bianca discorria animadamente sobre uma futura viagem a Mykonos, detalhando os hotéis e as festas exclusivas que planejava frequentar, o olhar de Peterson vagou pelo salão. Era um hábito, um instinto de predador que avaliava o território, medindo o status dos outros clientes pelos relógios em seus pulsos e pelas grifes em suas roupas. Foi um movimento casual, quase desinteressado, até que seu olhar travou. Perto da janela, com o perfil recortado contra o azul profundo do anoitecer sobre a baía, estava Vanessa. O ar pareceu ficar rarefeito em seus pulmões. Não era a Vanessa que ele guardava na memória, a mulher cuja presença se tornara nos últimos anos de casamento tão familiar e previsível quanto os móveis da casa. Aquela era outra pessoa. Havia uma luminosidade nela, uma serenidade que ele não reconhecia. O cabelo, que ela costumava prender em um coque prático para o trabalho no museu, caía solto sobre os ombros em ondas suaves. O vestido, de um azul profundo que ecoava o mar lá fora, era simples, mas de uma elegância que não gritava por atenção, simplesmente a comandava. E ela não estava sozinha. Sentado à sua frente, um homem bonito de cabelos grisalhos e porte distinto a ouvia com uma atenção que beirava a reverência. Ele não falava, apenas a observava, o rosto inclinado, um leve sorriso nos lábios, como se cada palavra que ela dizia fosse a coisa mais fascinante do mundo. Peterson sentiu uma pontada incômoda, uma irritação que começou na boca do estômago e subiu como um refluxo ácido. Quem era aquele sujeito? E por que Vanessa estava radiante daquele jeito? "Peterson, você está me ouvindo?" A voz de Bianca o trouxe de volta, com um toque de impaciência. "Eu estava falando sobre os beach clubs. Qual você prefere, Namus ou Scorpios?" "Tanto faz, Bianca. Reserve o que tiver o melhor champanhe", respondeu ele, a voz mais ríspida do que pretendia.
Seus olhos, porém, continuavam fixos na outra mesa. Ele tentava decifrar a cena. Vanessa gesticulava, o rosto animado, contando algo que fazia o homem sorrir. Não era a risada contida e educada que ela costumava ter. Era uma risada aberta, genuína, que a fazia inclinar a cabeça para trás. Uma risada que ele não ouvia há anos, talvez nunca. A imagem o transportou para as inúmeras discussões que tiveram. Ele se lembrava de zombar de sua paixão pelo museu, chamando-o de cemitério de coisas velhas. Vanessa, ninguém fica rico tirando poeira de santo quebrado, ele dissera uma vez durante um jantar com um casal de amigos. Negócio de gente ambiciosa é construir o futuro, não ficar preso ao passado. Ele via aquilo como uma motivação, um empurrão para que ela se tornasse mais parecida com ele. Mas ela apenas se fechava, o brilho em seus olhos se apagando pouco a pouco, até que a paixão dela se tornou algo que ela escondia dele, como um segredo vergonhoso. Agora, ali estava ela, falando sobre o passado. Ele tinha certeza de que era sobre isso, sobre sua arte, sua história. E o homem à sua frente não apenas a ouvia, mas parecia encantado. Aquele homem não a via como uma curadora de museu sonhadora e sem tino para os negócios. Ele a via como valiosa. Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Peterson. Era humilhação. Ele, que se orgulhava de ter saído por cima, de ter trocado o antigo pelo novo, sentia-se subitamente como se estivesse olhando para algo que ele possuiu, descartou e que agora, nas mãos de outro, revelava um valor que ele nunca soube enxergar. «Quem é aquela?» perguntou Bianca, seguindo o olhar dele. Havia um tom de desprezo em sua voz. «Nossa, é a sua ex? O que ela está fazendo aqui? Pensei que esse tipo de lugar estivesse um pouco fora do orçamento dela.» A pergunta de Bianca, carregada de veneno, deveria ter sido música para os ouvidos de Peterson. Deveria ter reforçado sua sensação de vitória, mas em vez disso, apenas o fez se sentir pequeno. Ele não respondeu. Apenas observou, paralisado, enquanto o homem desconhecido pegava a mão de Vanessa entre as suas. Ele falou algo em voz baixa, com uma intensidade que parecia criar uma bolha invisível ao redor dos dois, isolando-os do resto do mundo. E então, em um movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, o homem se levantou, contornou a mesa e, diante de uma Vanessa visivelmente surpresa, ajoelhou-se. O murmúrio no restaurante cessou. Garfos pararam a meio caminho da boca. Conversas morreram. Todos os olhares se voltaram para a cena junto à janela. Peterson sentiu o sangue fugir de seu rosto. A taça de vinho em sua mão tremia. Ele podia ver os lábios do homem se movendo, mas não conseguia ouvir as palavras. Só o que via era o rosto de Vanessa, a incredulidade se transformando em um assombro que culminou em lágrimas que escorriam por seu rosto enquanto ela assentia, um sim silencioso e poderoso. O homem abriu uma pequena caixa de veludo. Mesmo à distância, a pedra no anel cintilou, capturando a luz de todo o salão e a lançando de volta como um farol. Um farol que parecia apontar diretamente para Peterson, expondo não a sua vitória, mas uma perda tão profunda e avassaladora que ele não sabia que ainda era capaz de sentir. O som dos aplausos era uma onda que o atingia em cheio, cada batida uma marreta contra a frágil estrutura de seu ego. Peterson permaneceu imóvel, a taça de vinho esquecida em sua mão, o líquido tinto tremendo como um sismógrafo, registrando o terremoto que abalava seu mundo interior. Seus olhos estavam cravados na cena que se desenrolava junto à janela. O homem, agora de pé, deslizando o anel no dedo de Vanessa, o sorriso dela rasgando o rosto, uma mistura de choque e felicidade pura, algo que ele, em todos os anos de casamento, jamais conseguira extrair dela. «Uau!» sussurrou Bianca ao seu lado, o tom de desprezo substituído por um assombro genuíno. Até que ela se deu bem. «Quem é o coroa?»
Deve ter uma grana preta para bancar um anel desse tamanho. A pergunta de Bianca pairou no ar, mas a resposta já se formava na mente de Peterson, uma epifania terrível e nauseante. O rosto do homem, agora virado para a luz, enquanto abraçava Vanessa, tornou-se inconfundível. As feições que antes eram apenas de um desconhecido distinto, agora se encaixavam em um quebra-cabeça que ele conhecia muito bem das capas de revistas de negócios e dos cadernos de economia. Flávio Vieira. O nome explodiu em sua consciência como uma granada. Flávio Vieira. O bilionário da tecnologia. O Midas do Vale do Silício brasileiro, um homem cuja fortuna fazia o império imobiliário de Peterson parecer um castelo de areia. Vieira não era apenas rico, ele era uma instituição, um visionário que construiu seu patrimônio do zero. Um nome que abria portas que Peterson, com todo o seu dinheiro, só podia espiar pela fechadura. E, para piorar, era conhecido como um grande mecenas das artes. Um filantropo que investia milhões exatamente no tipo de coisa velha que ele sempre ridicularizara. A compreensão o atingiu com a força de um soco no estômago. A raiva, que antes era uma brasa de orgulho ferido, transformou-se em um incêndio incontrolável. Não era qualquer um, era ele. Como Vanessa, a sua Vanessa, a mulher que ele havia descartado por não ser ambiciosa o suficiente, conseguiu fisgar alguém daquele calibre. Alguém não apenas mais rico, mas mais influente, mais respeitado, mais tudo. A lógica do universo parecia ter se invertido. Ele era o predador, o vencedor, como a presa tinha acabado com um prêmio maior. Nossa, que romântico! Comentou Bianca, os olhos brilhando enquanto observava o casal. Se ajoelhar assim, na frente de todo mundo, é de uma coragem, né? Um homem que não tem medo de mostrar o que sente. Ela se virou para Peterson. O olhar dela uma mistura de admiração pela cena e uma cobrança velada. Pelo menos o cara sabe como tratar uma mulher. Cada palavra de Bianca era um prego sendo martelado em sua carne, romântico, corajoso, elogios que ela nunca usara para ele. Ela estava inconscientemente comparando-os e ele estava perdendo. A humilhação se aprofundou, tornando-se um abismo. É só teatro, Bianca. Gente assim vive de aparências, rosnou ele, a voz baixa e carregada de veneno. Teatro? Peterson, qual o seu problema? Ela retrucou, a sobrancelha perfeitamente arqueada se erguendo. O cara acabou de pedir a sua ex em casamento e você está agindo como se fosse um ataque pessoal. Não me diga que você está com ciúmes dela. A palavra ciúmes o atingiu como um insulto. Ciúmes? Ele não sentia ciúmes. O que ele sentia era uma fúria possessiva. A indignação de um colecionador que vê um item de sua antiga coleção, que ele mesmo subestimou, ser aclamado como uma obra-prima. Era sobre status. Era sobre a narrativa que ele construíra para si mesmo, a de que ele era o prêmio final, e que agora estava sendo publicamente desmantelada. Não seja ridícula, ele cuspiu, tentando recuperar a compostura. Eu só não gosto de espetáculos. Mas era tarde demais. A semente da dúvida já estava plantada na mente de Bianca. O clima na mesa deles, antes festivo e cúmplice, agora era pesado e frio. O jantar da Vitória havia se tornado um velório. Foi nesse momento que os olhares se cruzaram. Em meio aos cumprimentos e abraços de outros clientes, Vanessa virou o rosto. Seus olhos encontraram os de Peterson do outro lado do salão. Por um segundo, o tempo parou. Ele esperou ver algo nela. Um lampejo de triunfo, um sorriso de vingança, qualquer coisa que reconhecesse a presença dele ali, que validasse o impacto daquela cena sobre ele. Mas não houve nada. O rosto de Vanessa permaneceu sereno. Ela o viu. Ele teve certeza disso. Mas sua expressão não mudou. Ela apenas sustentou o olhar por um instante, um olhar calmo, quase impessoal, como se estivesse olhando para um estranho qualquer.
E então, com uma lentidão deliberada, ela se virou de volta para Flávio, colocando a mão em seu rosto e sorrindo para ele com uma intimidade que excluía todo o resto do mundo. Aquela indiferença foi a facada final. Foi mais devastadora do que qualquer provocação. A raiva, o triunfo, o desprezo, tudo isso ele saberia como combater. Mas a indiferença significava que ele não importava. Significava que, na história dela, ele havia sido relegado a uma memória distante, sem poder, sem relevância. Ele, Peterson Albuquerque, o homem que definira os termos do fim do casamento deles, havia sido completamente e absolutamente apagado. A raiva dentro dele se transformou em algo mais sombrio, mais frio. Uma obsessão gelada começou a tomar forma em sua mente. Aquilo não podia ficar assim. Ele não podia ser o coadjuvante esquecido na história de sucesso de sua ex-esposa. Se a narrativa havia mudado, ele precisava encontrar uma maneira de reescrevê-la. Ele queria Vanessa atrás dele ou mendigando atenção. E ele precisava provar para o mundo, para Bianca e, acima de tudo, para si mesmo, que Flávio Vieira não era o herói que parecia ser e que Vanessa havia cometido um erro monumental escolhendo aquele homem. Um erro que ele faria questão de expor, custasse o que custasse. O jogo, ele decidiu ali, naquela mesa fria e silenciosa, estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. A viagem de volta para o apartamento de luxo na Vitória foi um exercício de silêncio tenso. O ar dentro do carro importado, normalmente preenchido pelas playlists animadas de Bianca ou por suas conversas sobre as trivialidades do mundo dos influenciadores, estava pesado, quase irrespirável. Bianca olhava pela janela, os reflexos das luzes da cidade passando por seu rosto como fantasmas, a mandíbula travada em um misto de irritação e desapontamento. Peterson, por sua vez, agarrava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. A mente dele um turbilhão caótico, repassando a cena da indiferença de Vanessa como um filme em loop. Ele não a levou para casa. A ideia de entrar naquele apartamento, um monumento ao seu sucesso, que agora parecia oco e vulgar, era insuportável. Ele precisava de espaço, precisava pensar. Deixou Bianca na portaria do prédio dela com um "a gente se fala amanhã" monossilábico, ignorando o olhar ferido que ela lhe lançou. Sozinho no carro, ele dirigiu sem rumo pelas ruas de Salvador, a cidade que ele se orgulhava de ter conquistado. Mas naquela noite, os prédios imponentes e as avenidas largas pareciam zombar dele. Cada luz de um apartamento aceso era um lembrete de outras vidas, outras histórias das quais ele não fazia parte. A imagem de Vanessa, serena e indiferente, estava gravada em sua retina. Como ela ousava apagá-lo daquela forma, como ela se atrevia a ser feliz e tão espetacularmente feliz sem ele. A resposta, ele sabia, estava enterrada nos escombros do casamento deles. Uma verdade que ele havia se esforçado para soterrar sob camadas de autojustificação e desprezo. Anos antes, a vida deles era diferente. Vanessa não era a mulher radiante e confiante do restaurante. Ela era uma chama que ele, metodicamente, tentava apagar. A paixão dela era o Museu de Arte e História de Salvador, uma instituição antiga e imponente, mas que, aos olhos de Peterson, era um poço de dinheiro e um sumidouro de tempo. Ele se lembrava vividamente das noites em que ela chegava em casa, os olhos brilhando de entusiasmo por ter conseguido uma peça rara para o acervo ou por ter planejado uma nova exposição sobre o período colonial. "Conseguimos, amor! Uma coleção de moedas do Brasil holandês. É um achado histórico", ela dizia, a voz vibrando de alegria. E ele, recostado em sua poltrona de couro italiano, mal desviava os olhos da tela do notebook, onde acompanhava a cotação de seus investimentos.
E quanto o museu pagou por essas moedas velhas? Ele perguntava, o tom sempre tingido de um ceticismo calculado. E isso vai trazer algum retorno? Vai pagar as contas no fim do mês? Ele via o brilho nos olhos dela vacilar, a alegria se retrair como uma flor que se fecha ao toque. Não se trata de retorno, Peterson. Trata-se de preservar nossa memória, nossa cultura. É um legado. Legado não paga jantares em restaurantes, ele a interrompia, a frase se tornando seu mantra, a arma que ele usava para diminuí-la. Vanessa, acorde para a vida real. O mundo é dos ambiciosos, dos que constroem impérios, não dos que tiram poeira de relíquias. Esse seu trabalho é um hobby caro, não uma carreira. Ele se convencia de que estava sendo pragmático, um marido que tentava guiar a esposa para um caminho de verdadeiro sucesso. Mas no fundo havia algo mais. A paixão dela o ameaçava. Era um universo que ele não entendia e, portanto, não podia controlar. O respeito que ela recebia no meio acadêmico e cultural era um tipo de moeda que o dinheiro dele não podia comprar. E isso o enfurecia. Então, ele a minimizava. Em jantares com amigos, ele se referia ao trabalho dela como o passatempo da Vanessa. Quando ela precisava trabalhar até tarde para a montagem de uma exposição, ele suspirava com impaciência, reclamando que ela preferia a companhia de coisas mortas à dele. O divórcio, quando veio, foi a consequência inevitável daquele longo e lento processo de asfixia emocional. Para ele, foi uma transação, uma atualização de seu estilo de vida. Ele se sentiu livre, mais leve, pronto para encontrar alguém que, como Bianca, admirasse seu império sem questioná-lo. Ele acreditava que estava dando a si mesmo a liberdade. Agora, dirigindo sob o céu escuro, ele foi forçado a encarar uma verdade devastadora. O divórcio não foi a liberdade dele, foi a dela. Ele a havia libertado de seu desprezo, de sua constante invalidação. Ele a havia soltado da gaiola dourada onde tentava aprisioná-la. Livre dele, Vanessa não apenas sobreviveu, ela floresceu. A mulher no restaurante não era uma versão melhorada da sua ex-esposa. Era a versão autêntica, a mulher que ela sempre fora por dentro, mas que ele se recusava a enxergar. A autoestima que ele tentara erodir fora reconstruída, não com base no olhar de outro homem, mas na redescoberta de seu próprio valor, de sua própria paixão. Aquele pedido de casamento não era o início da nova vida dela. Era a coroação de um renascimento que já estava em pleno andamento. Flávio Vieira não a salvou. Ele apenas chegou a tempo de aplaudir a mulher que ela já havia se tornado por conta própria. Essa percepção não trouxe paz. Pelo contrário, alimentou sua fúria com um combustível ainda mais potente. Não era apenas sobre dinheiro ou status, era sobre a narrativa fundamental de sua vida. Se ela estava melhor sem ele, o que isso dizia sobre ele? Se ela floresceu em sua ausência, então ele não era o sol em torno do qual o mundo dela girava. Ele era a sombra que a impedia de crescer. Para ela, ele era apenas o homem que a segurava no passado, um passado do qual ela se libertou com sucesso, e isso deixou ele com raiva. Um pensamento frio e cortante atravessou sua mente. Ele não iria apenas investigar Flávio Vieira. Ele iria desenterrar cada segredo, cada erro, cada vulnerabilidade que encontrasse. Ele iria provar que aquele pedestal em que Vanessa estava era feito de areia, e assistiria com prazer enquanto tudo desmoronasse. Ele não a deixaria ter aquele final feliz. Se ele não podia ser o herói da história dela, então ele se tornaria com prazer o vilão. O tormento da noite se estendeu por dias, uma névoa fria que se instalou sobre a vida perfeitamente ensolarada de Peterson. O trabalho, antes sua arena de glória, tornou-se um refúgio insatisfatório. Ele precisava entender, não por curiosidade, mas por necessidade tática.
para destruir um inimigo. Era assim que ele via Flávio. É preciso primeiro compreender a origem de sua força. A história de Vanessa e Flávio, ele descobriria mais tarde, não começou com o brilho de um anel de diamante, mas com o silêncio reverente do Museu de Arte e História, o mesmo lugar que Peterson tanto desprezara. Após o divórcio, Vanessa mergulhou no trabalho com a ferocidade de quem luta pela própria vida. O museu não era mais um refúgio ou um hobby, era seu território, o solo onde ela reconstruiria sua identidade, longe da sombra de seu ex-marido. Ela tinha uma visão ambiciosa, uma exposição grandiosa sobre as raras peças coloniais da Bahia, artefatos que contavam a história não dita do Estado, a história das trocas culturais, dos conflitos e da resiliência. Era um projeto caro, complexo, que o orçamento limitado da instituição não poderia cobrir. Foi então que o nome de Flávio Vieira surgiu, não como um pretendente, mas como uma possibilidade, uma lenda no mundo da filantropia. Vanessa, com a ajuda de seu conselho, preparou um dossiê meticuloso, uma proposta que não pedia apenas dinheiro, mas convidava a uma parceria na preservação da memória. Ela não tinha esperanças. Homens como Flávio Vieira recebiam centenas de pedidos como aquele todos os dias. Para sua surpresa, ele respondeu pessoalmente. Não com um e-mail de um assessor, mas com uma ligação. A voz dele, calma e ponderada, fez perguntas que ninguém nunca havia feito. Ele não perguntou sobre o retorno do investimento ou a visibilidade da marca. Ele perguntou sobre o significado histórico de uma das peças, sobre os desafios de restauração de um manuscrito do século XVII, sobre a história da artesã desconhecida que havia bordado um manto religioso. O primeiro encontro deles foi no próprio museu, em uma tarde úmida de terça-feira, com o local fechado ao público. Peterson, se pudesse imaginar a cena, a pintaria com as cores do romance e da sedução. A realidade, no entanto, foi muito mais profunda. Flávio não chegou como um bilionário, avaliando um investimento. Ele chegou como um peregrino. Ele caminhou pelos salões silenciosos ao lado de Vanessa, não olhando para ela, mas para os objetos que ela lhe mostrava. Ele ouvia com uma concentração que a desarmava. "Isso é fascinante", disse ele, parado diante de uma vitrine com instrumentos de navegação antigos. Pensar que um objeto como este não apenas guiou um navio através do oceano, mas carregou sonhos, medos e a semente de um novo mundo. É uma cápsula do tempo. Naquele momento, Vanessa sentiu algo que não sentia há anos: ser vista. Não como a esposa de um empresário rico, não como uma sonhadora impraticável, mas como uma guardiã de histórias, uma profissional cujo conhecimento era, em si, um tesouro. A admiração dele não era por sua aparência ou status, era por sua mente, por sua paixão. O patrocínio foi concedido, generoso e incondicional, mas a relação deles não terminou ali. Flávio tornou-se um visitante frequente do museu. Ele aparecia sem avisar, às vezes apenas para passar uma hora em silêncio em uma galeria, outras vezes para discutir com Vanessa os detalhes da montagem da exposição. As conversas deles fluíam da história para a tecnologia, da arte para o futuro. Ele via o trabalho dela não como um contraponto ao seu, mas como um complemento. Onde Peterson via um passatempo sem valor, Flávio via um pilar essencial da sociedade. Onde Peterson oferecia críticas e desdém, Flávio oferecia curiosidade e um respeito profundo. O romance que floresceu entre eles não foi uma explosão de paixão, mas o crescimento lento e firme de uma árvore, com raízes que se aprofundavam na admiração mútua e no terreno fértil de valores compartilhados. A raiva de Peterson, antes um fogo descontrolado, começou a se refinar. Ele precisava encontrar uma rachadura, uma falha, uma mancha em seu passado imaculado. Ele precisava provar que o santo era um pecador, que o mecenas era um farsante.
A obsessão agora tinha um nome e um rosto. Sua arma seria a informação e seu campo de batalha, a reputação. Ele precisava de um profissional, alguém que operasse nas sombras, que soubesse como virar as pedras mais pesadas e encontrar as criaturas que viviam por baixo. O nome dele era Moraes. Um ex-policial civil, expulso da corporação por métodos pouco ortodoxos, que agora administrava uma empresa de consultoria de risco em uma sala comercial anônima no centro da cidade. Moraes não vendia segurança, ele vendia segredos. Era o tipo de homem que Peterson, em sua vida pública, jamais admitiria conhecer. "Quero tudo sobre Flávio Vieira", disse Peterson, sentado na cadeira desconfortável do escritório de Moraes, o cheiro de café velho e poeira no ar. "Não quero o que sai na Forbes. Quero o que ele pagou para enterrar. Negócios que deram errado, inimigos que ele fez, esqueletos no armário, ó que você conseguir encontrar." Moraes, um homem corpulento de olhar entediado, ouviu sem demonstrar emoção. Ele anotou o nome em um bloco de notas amarelado. "Um alvo de alto perfil, vai custar caro e vai levar tempo. Homens assim são bons em limpar os rastros." "O dinheiro não é problema", retrucou Peterson, a voz cortante. "E eu não tenho pressa. Quero um trabalho completo. Quero a arma que vai destruí-lo." As semanas seguintes foram um exercício de paciência excruciante. Moraes era um fantasma, comunicando-se apenas por mensagens criptografadas, com atualizações vagas. Ele se afastou de Bianca, cujas conversas sobre festas e seguidores se tornaram insuportavelmente triviais. Ele estava em uma caçada e todo o resto era ruído. Finalmente, a chamada veio. "Encontrei algo", disse a voz grave de Moraes. "Não é grande, mas é sujo. E é antigo o suficiente para que ninguém mais se lembre." Eles se encontraram novamente. Moraes deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, recortes de jornais antigos, cópias de documentos e um relatório datilografado. A história era de 20 anos atrás, da época em que Flávio Vieira ainda não era um bilionário, apenas mais um empreendedor faminto no ecossistema nascente da tecnologia brasileira. O caso envolvia a aquisição de uma pequena startup promissora chamada Nexus, fundada por um jovem programador idealista. Flávio, com sua empresa já em ascensão, fez uma oferta. Durante a due diligence, o processo de avaliação da empresa, ele teve acesso a todo o código-fonte e a estratégia de negócios da Nexus. No último minuto, de forma abrupta, Flávio retirou a oferta, alegando inviabilidade de mercado. 6 meses depois, a empresa de Flávio lançou um produto com funcionalidades e uma arquitetura suspeitosamente semelhantes às da Nexus, mas com um marketing muito mais agressivo e capital para impulsioná-lo. A Nexus, sem conseguir competir, faliu em menos de um ano. O fundador foi à imprensa, acusou Flávio de roubo de propriedade intelectual, mas não tinha dinheiro para uma batalha judicial contra o rolo compressor que Flávio já se tornara. A história foi uma nota de rodapé, rapidamente esquecida na ascensão meteórica do futuro bilionário. Peterson leu o dossiê, um sorriso lento e predatório se formando em seus lábios. Era perfeito. Não era um crime violento, mas um pecado capital no mundo dos negócios. Uma traição, um ato de canibalismo corporativo, era a mancha que ele precisava. Mostrava um Flávio Vieira não como o mecenas visionário, mas como um tubarão implacável que devorava os peixes menores para crescer. "E isso é só o começo", disse Moraes, vendo a reação de seu cliente. O fundador, um tal de Ricardo Alves, sumiu do mapa. Vive uma vida simples no interior de Minas. Guarda um rancor do tamanho do mundo. "Encontre-o", ordenou Peterson. O plano de ataque começou a se formar em sua mente, não como uma explosão, mas como uma infiltração de veneno. Ele não iria simplesmente vazar a história. Isso seria amador. Ele iria transformá-la em uma arma de precisão,
mirando no ponto mais sensível da relação de Flávio e Vanessa, a confiança. Ele iria usar aquela história para pintar um retrato de Flávio como um homem que construiu seu império sobre a ruína dos sonhos de outros. Um homem cuja filantropia não era um ato de generosidade, mas uma forma de lavar a culpa, de comprar uma reputação para esconder a podridão de suas fundações. Ele iria alertar Vanessa. Não como um ex-marido ciumento, mas como um homem preocupado, que descobriu acidentalmente uma verdade terrível sobre o noivo dela. Ele iria plantar a semente da dúvida, observando com prazer enquanto ela se perguntava se o homem que admirava sua paixão pela história não era ele mesmo um predador que destruía as histórias dos outros. A obsessão de Peterson agora tinha um roteiro. Ele não estava mais reagindo à felicidade dela. Estava dirigindo ativamente a destruição dela. Ele se sentia vivo, energizado, como não se sentia há anos. A caçada havia terminado. A armadilha estava montada. Agora, ele só precisava atrair sua presa para o lugar certo, na hora certa. E ele sabia exatamente onde seria o palco perfeito para o primeiro ato de sua vingança. Ele não podia simplesmente ligar para Vanessa. Seria um gesto desesperado, transparente. Ele precisava de um pretexto legítimo, uma razão inquestionável para estar no mesmo espaço que ela, para forçar o encontro que ele tanto arquitetava. A oportunidade veio na forma de um envelope timbrado, esquecido em uma gaveta de seu escritório. Uma notificação sobre a partilha final de um pequeno fundo de investimento que eles mantinham juntos. Um último fio burocrático que os conectava. Era o pretexto perfeito, um assunto jurídico pendente. Ele sabia onde encontrá-la. Vanessa vivia e respirava seu trabalho, e o projeto da vez era a expansão de uma nova ala do museu em um casarão histórico no coração do Pelourinho. Em uma tarde de terça-feira, Peterson estacionou seu carro de luxo. Vestindo um terno de linho caro, ele caminhou pelas ruas, sentindo os olhares dos turistas e locais. Ele não pertencia àquele lugar, e essa era a intenção. Ele era uma dissonância, uma nota errada na sinfonia de Vanessa. Ele a encontrou em frente ao casarão, em meio ao caos controlado de uma obra de restauração. Vanessa usava calças jeans, uma camisa simples e botas sujas de poeira. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo e ela discutia animadamente com um arquiteto, apontando para detalhes na fachada. Havia uma autoridade natural nela, uma segurança que o irritou profundamente. Ela não era mais a esposa que se encolhia diante de suas críticas. Era a comandante de seu próprio universo. Vanessa, ele chamou. Ela se virou e a surpresa em seu rosto foi genuína, mas rapidamente substituída por uma expressão de cautela. Peterson, o que você está fazendo aqui? Temos um assunto pendente do divórcio, disse ele, erguendo a pasta que trouxera como um escudo. Uma assinatura necessária. Pensei em resolver isso pessoalmente para agilizar. Ela o estudou por um momento, os olhos inteligentes avaliando-o. Você poderia ter mandado alguém. Eu estava na área, mentiu ele com a facilidade de um homem acostumado a dobrar a realidade a seu favor. E para ser honesto, eu queria falar com você. Estou preocupado. A palavra preocupado a deixou visivelmente tensa. Preocupado com o quê? Peterson olhou ao redor, fingindo desconforto. Podemos conversar em um lugar mais reservado? Ela hesitou, mas a menção a um assunto jurídico a obrigou. Ela o guiou para dentro do casarão, para uma sala vazia, onde o cheiro de madeira antiga e cal pairava no ar. A luz entrava por uma janela alta, iluminando as partículas de poeira que dançavam entre eles. Seja rápido, Peterson. Eu tenho muito trabalho. Ele respirou fundo, preparando-se para o ato principal. Não é sobre os papéis, Vanessa. É sobre o Flávio Vieira. O nome dele em seus lábios fez com que a postura dela se enrijecesse.
O que tenho, Flávio? Eu sei que não tenho o direito, mas ainda me importo com você, começou ele, a voz carregada de uma falsa sinceridade que ele praticara por dias. Fiz algumas investigações por conta de um negócio e, acidentalmente, descobri algo sobre o passado dele. Algo sombrio. Ele abriu a pasta e empurrou o dossiê de Moraes sobre uma mesa de madeira rústica. 20 anos atrás, ele destruiu um jovem empresário. Roubou a ideia dele, levou a empresa dele à falência e nunca olhou para trás. O homem que hoje financia a preservação da história começou sua fortuna destruindo a história de outra pessoa. Ele esperou pela reação, pelo choque, pela dúvida, pelas lágrimas. Ele esperava que ela olhasse para aqueles papéis como se fossem uma serpente. Em vez disso, Vanessa cruzou os braços e o encarou com um silêncio que era mais pesado do que qualquer grito. Ela não tocou na pasta. Seus olhos não deixaram o rosto dele. A startup se chamava Nexus, disse ela, a voz perfeitamente nivelada. O fundador era Ricardo Alves, e a história não foi bem assim. O sangue de Peterson gelou. Como ela sabia? Flávio me contou tudo, continuou ela, cada palavra uma pá de terra sendo jogada sobre o caixão de seu plano. Ele me contou no nosso terceiro encontro. Ele disse que eu merecia saber quem ele era, com todos os seus acertos e, principalmente, com seus maiores erros. Ele descreveu aquele episódio como a maior vergonha de sua vida, um ato de ambição cega que o assombra até hoje. Peterson ficou sem palavras, a boca seca. O roteiro que ele ensaiara com tanto cuidado estava se desintegrando. Ele não apenas me contou, Peterson, prosseguiu Vanessa, dando um passo à frente, a calma em seu rosto agora se transformando em uma força avassaladora. Ele me mostrou o que fez a respeito. Anos depois, quando já podia, ele procurou o Ricardo. Pediu perdão. Ofereceu uma compensação financeira que o Ricardo recusou. Então, Flávio fez outra coisa. Ele investiu como sócio minoritário e silencioso na nova empresa que o Ricardo abriu, sem que ninguém soubesse. Hoje, eles não são melhores amigos, mas se respeitam, eles conversam. Flávio aprendeu com seu erro, ele se redimiu. Ela olhou para a pasta com um desprezo evidente. A verdadeira força de uma pessoa não está em nunca ter errado, Peterson. Está em ter a coragem de encarar os próprios erros e construir algo melhor a partir deles. Algo que você, com toda a sua necessidade de parecer perfeito, nunca entenderia. O ataque havia falhado de forma espetacular. A arma que ele forjou com tanto cuidado se despedaçou contra a muralha de confiança que havia entre ela e Flávio. A humilhação que sentiu foi 1000 vezes pior do que a do restaurante. Ali, no coração do mundo dela, ele não era um vilão maquiavélico. Era apenas um homem pequeno, patético, com um plano transparente. Eu sei o que você está fazendo, disse Vanessa, a voz agora cortante como vidro. Eu vi você no restaurante, vi o ódio nos seus olhos. Você não suporta me ver feliz, porque a minha felicidade prova que o problema nunca fui eu. O problema sempre foi você. Ela pegou a pasta da mesa, caminhou até uma lata de lixo cheia de entulho da obra e a deixou cair lá dentro, com um baque surdo. Deixe aqui o papel que tenho que assinar e vá embora, Peterson. Você não tem mais poder aqui. Ele ficou paralisado, o eco das palavras dela reverberando na sala vazia. Seu plano meticuloso, sua vingança calculada, tudo reduzido a lixo. Mas enquanto a humilhação o consumia, algo mais perigoso tomava seu lugar. A obsessão não morreu. Ela sofreu uma mutação. Se um ataque privado e cirúrgico não funcionou, ele teria que mudar a estratégia. Peterson saiu do casarão no Pelourinho, sentindo o gosto amargo da derrota, mas decidido que se a verdade não era suficiente para destruí-los, ele usaria uma versão distorcida dela. O novo plano era mais brutal, mais sujo.
Ele não precisava que ela acreditasse na história. Ele precisava que o mundo acreditasse. Em uma era de julgamentos instantâneos e manchetes incendiárias, a nuance da redenção de Flávio não importava. O que importava era a imagem. Bilionário construiu império sobre a ruína de um pequeno empresário. Era um prato cheio, irresistível para os abutres digitais, os perfis de fofoca e os tabloides que se alimentavam de escândalos. Ele contatou Moraes novamente, a voz fria e desprovida de qualquer emoção. A ordem era simples: vazar o dossiê. Não para a imprensa séria, que poderia investigar e descobrir a história completa, mas para os blogs e colunistas de fofoca, os que operavam na base do onde há fumaça, há fogo. Ele queria uma campanha de difamação, uma morte por 1000 cortes digitais. E ele sabia o momento exato para acender o pavio. O Prêmio Nacional de Preservação Cultural era o ápice da carreira de Vanessa. Seria realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um templo da arte, e ela seria a estrela da noite, recebendo o prêmio principal por seu trabalho revolucionário no museu. Seria a sua coroação pública. Para Peterson, era o palco perfeito para a sua execução. Na noite do evento, o Teatro Municipal estava deslumbrante, um redemoinho de vestidos de gala, smokings e o brilho de joias. Vanessa chegou ao lado de Flávio, irradiando uma elegância serena. Ela usava um vestido que parecia tecido da própria noite, e Flávio, ao seu lado, a olhava com um orgulho que era palpável. Eles eram a imagem do triunfo, mas o veneno de Peterson já começava a se espalhar. Enquanto eles caminhavam pelo tapete vermelho, um repórter de um conhecido site de celebridades furou o bloqueio. Vanessa, uma pergunta. Estão circulando boatos sobre o passado do seu noivo, o Sr. Vieira, histórias sobre negócios controversos. Como o museu se sente recebendo patrocínio de uma fonte cuja origem do dinheiro está sendo questionada? A pergunta foi uma bala. Vanessa sentiu o braço de Flávio enrijecer ao seu lado. Outros repórteres, sentindo o cheiro de sangue, se aglomeraram. O sorriso dela não vacilou, mas seus olhos ganharam um brilho de aço. O trabalho do meu noivo e sua integridade falam por si. Esta noite é sobre celebrar a preservação da nossa cultura, e é nisso que vou me concentrar, respondeu ela, com uma firmeza que encerrou a conversa, enquanto a assessoria os guiava para dentro. Mas o dano estava feito. O boato estava no ar, pairando sobre a noite de celebração como uma nuvem de tempestade. Quando o nome de Vanessa foi anunciado como a grande vencedora, o teatro irrompeu em aplausos. Ela subiu ao palco, a personificação da graça e da realização. Flávio a observava da primeira fila, o rosto uma mistura de orgulho e preocupação. Peterson, assistindo a tudo de seu apartamento em Salvador, através de uma transmissão ao vivo, sentiu uma pontada de satisfação cruel. A vitória dela já estava manchada. Vanessa se aproximou do púlpito, segurando o pesado troféu. Ela começou seu discurso de agradecimento, a voz clara e firme, homenageando sua equipe, os artistas e a história que eles se esforçavam para proteger. E então ela fez uma pausa. Gostaria de usar este momento, disse ela, o silêncio no teatro se tornando absoluto, para abordar uma sombra que foi lançada sobre esta noite. Uma sombra que busca transformar uma celebração da construção em um ato de destruição. Ela olhou diretamente para a câmera de transmissão, como se olhasse nos olhos de Peterson. Muitos de vocês ouviram boatos sobre o meu noivo, Flávio, sobre um erro que ele cometeu há 20 anos. A história que está sendo espalhada é uma meia-verdade, e uma meia-verdade é a mais perigosa das mentiras. Ela fez um sinal para a equipe técnica. No telão gigante atrás dela, que antes exibia o logo do prêmio, surgiu um rosto. Era um homem de meia idade, de aparência simples, falando de uma sala modesta.
Era Ricardo Alves. Meu nome é Ricardo, começou ele no vídeo, a voz calma. Há muitos anos, eu e Flávio Vieira estivemos em lados opostos. Ele errou, e eu perdi quase tudo. Mas o que não estão contando a vocês é o que aconteceu depois. Ele me procurou, ele pediu perdão, e ele me ajudou a me reerguer, não com caridade, mas com respeito. O homem que vocês leem nos boatos não é o homem que eu conheço hoje. A integridade de uma pessoa não se mede pela ausência de quedas, mas pela forma como ela se levanta e ajuda os outros a se levantarem também. O vídeo terminou. O queixo de Peterson caiu. Ela estava um passo à frente, sempre um passo à frente. Vanessa retomou a palavra, a voz agora vibrando com uma emoção contida. A verdadeira força, a verdadeira preservação. Não é sobre ser perfeito. É sobre reconhecer nossas falhas, consertar o que quebramos e construir algo melhor. Flávio fez isso. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. E eu sei por que essa história distorcida veio à tona justamente hoje. Ela não foi plantada por um jornalista em busca da verdade. Ela foi plantada por um ex-marido que não aceita ter sido deixado para trás. Um homem que, ao não conseguir minar minha felicidade em particular, tenta agora envenenar minha alegria em público. Mas o que ele não entende é que a minha felicidade não depende da aprovação de ninguém. Ela foi construída sobre a verdade, sobre o perdão e sobre a coragem de seguir em frente. Ela não precisou dizer o nome dele. Todo o teatro e todos que assistiam entenderam. Então, a este homem, eu não ofereço raiva, ofereço minha compaixão. E espero que um dia ele encontre algo para construir em sua vida, em vez de apenas tentar demolir a dos outros. Um segundo de silêncio atordoado foi seguido por uma explosão. O público inteiro se levantou, não em um aplauso polido, mas em uma ovação estrondosa, um rugido de apoio e admiração que sacudiu as fundações do teatro. Flávio estava de pé, os olhos brilhando de lágrimas, aplaudindo a mulher que amava. No seu apartamento, Peterson assistiu paralisado, enquanto seu plano grandioso era implodido em tempo real. Ele não havia apenas falhado em destruí-la, ele a transformara em uma heroína. E, no processo, revelou a si mesmo ao mundo pelo que realmente era. Um homem pequeno, amargo e preso a um passado que ela já havia superado. O jogo não tinha apenas terminado. Ele havia perdido de forma tão completa, tão pública, que não havia mais para onde correr. O silêncio em seu apartamento de luxo era ensurdecedor, quebrado apenas pela batida frenética de seu próprio coração. Em um ato de puro desespero, ele pegou o celular. Precisava de uma distração, de uma validação, por mais superficial que fosse. Precisava da admiração fácil de Bianca. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. "O que você quer, Peterson?" A voz dela soou do outro lado, fria e distante, desprovida de qualquer afeto. "Bianca, eu pensei em te buscar. Podemos ir àquele lugar novo no horto, tomar alguma coisa." Uma risada curta e sem humor cortou o ar. "Você está brincando, não é? Eu vi o prêmio. O mundo inteiro viu. Vi o que você tentou fazer, e vi o quão pequena e patética sua obsessão te tornou. Bianca, não é isso. É exatamente isso." Ela o interrompeu, a voz subindo. "Eu achei que estava com um vencedor, um homem que olhava para o futuro. Mas você não passa de um fantasma, assombrando o passado de uma mulher que claramente seguiu em frente. Você não a perdeu para o Flávio Vieira. Você a perdeu para si mesmo, para esse seu orgulho doentio. Eu não quero fazer parte disso. Me esqueça." A chamada terminou. O clique final foi o som da última porta se fechando. Ele estava completamente só. Nos meses que se seguiram, Peterson tentou preencher o vazio. Saiu com outras mulheres, mais jovens, mais impressionadas com seu dinheiro. Mas cada encontro era uma repetição oca.
Ele via a cobiça nos olhos delas, a mesma admiração superficial que um dia o agradara em Bianca, mas que agora lhe causava náuseas. Ele estava cercado de gente, mas a solidão era um abismo dentro dele. O império que construiu, os carros, o apartamento com vista para a Bahia, tudo parecia um cenário de papelão, sem alma, sem significado. Em uma tarde cinzenta, vagando sem rumo por seu apartamento suntuoso, seu olhar caiu sobre uma fotografia antiga em uma estante, coberta por uma fina camada de poeira. Era ele, ainda menino, ao lado de sua mãe. O sorriso dela era a única coisa genuinamente calorosa naquela sala fria. E ele se deu conta de que não havia há meses. Ele, que se orgulhava de gerir um império, havia negligenciado o único alicerce verdadeiro de sua vida. Naquele mesmo dia, ele dirigiu até a casa simples onde ela morava no subúrbio. O cheiro de bolo e café passado o atingiu na porta, um aroma de uma vida que ele havia deixado para trás. Sua mãe, agora uma senhora idosa de cabelos brancos e passos lentos, o recebeu com um abraço que continha um universo de saudade e perdão não dito. Sentado na cozinha modesta, segurando uma xícara de café que aquecia suas mãos frias, o dique de seu orgulho finalmente se rompeu. As lágrimas que ele não chorou por humilhação ou raiva, agora corriam livremente por seu rosto. "Me perdoa, mãe", sussurrou ele, a voz embargada. "Me perdoa por ter sumido, por não ter vindo antes." Ela apenas pegou a mão dele, as veias saltadas dela cobrindo as suas. "Um filho nunca some do coração de uma mãe, meu querido. Ele só se perde do caminho de casa, às vezes." E ele contou tudo, sobre Vanessa, sobre Flávio, sobre a obsessão, a humilhação. Contou sobre o vazio, sobre a sensação de ter construído um castelo de cartas sobre um pântano. Ele não se justificou, não culpou ninguém. Apenas expôs sua alma ferida, sua falência não financeira, mas humana. Sua mãe o ouviu em silêncio, e quando ele terminou, ela disse com a sabedoria simples que só o tempo concede: "Você passou a vida toda, meu filho, construindo coisas para mostrar aos outros. Um prédio alto, uma conta bancária gorda, uma mulher troféu, mas nunca parou para construir nada para dentro, uma casa para a sua alma, e uma alma sem casa vive sempre no frio." Aquelas palavras tão simples e tão profundas foram a chave que abriu sua jaula. A transformação de Peterson não foi uma epifania barulhenta, mas um amanhecer silencioso. Ele vendeu o apartamento espetacular na Vitória. Afastou-se da linha de frente de seus negócios, deixando a gestão para sócios e passando a viver de uma renda confortável, mas discreta. Comprou uma casa menor, perto de sua mãe, com um jardim que ele mesmo começou a cuidar. Com parte do dinheiro, ele criou um fundo anônimo, sem placas, sem cerimônias. O objetivo era apoiar jovens empreendedores de baixa renda da Bahia, especialmente aqueles com projetos culturais, os mesmos que ele um dia desprezara. Ele lia os projetos, via a paixão nos olhos daqueles jovens, a mesma paixão que ele tentara apagar em Vanessa, e sentia, pela primeira vez, o prazer de construir algo que não levava seu nome, mas que carregava um propósito. Um ano depois, em uma manhã tranquila, enquanto tomava café na varanda, ele viu uma matéria em um portal de notícias. A manchete dizia: "Vanessa e Flávio Vieira inauguram um centro cultural inovador em Salvador." A foto mostrava os dois, sorrindo, cortando uma fita inaugural. E ao lado dela, uma nota que fez seu coração parar por um instante. O casal anunciava que esperava o primeiro filho. A matéria mencionava que, pela idade de Vanessa, era uma gravidez que inspirava cuidados, mas que ela estava radiante e saudável. Peterson olhou para a foto. Viu a mão de Flávio protetoramente nas costas de Vanessa. Viu o brilho nos olhos dela, um brilho que ele agora entendia. E, para sua própria surpresa, o que sentiu não foi inveja, nem raiva, nem um pingo de amargura.
O que ele sentiu foi paz. Uma paz profunda, serena, como as águas calmas da Bahia em um dia sem vento. Era a paz de quem finalmente entende que a felicidade do outro não diminui a sua. Era a aceitação de que a história deles havia terminado da maneira que deveria, permitindo que novas e melhores histórias começassem. Ele sorriu, um sorriso genuíno, que não era para ninguém além de si mesmo. Ele não havia recebido uma carta de Vanessa, mas a vida lhe entregara a mensagem. Ele estava finalmente construindo uma casa para sua alma. E pela primeira vez em sua longa e tumultuada vida, Peterson Albuquerque se sentia verdadeiramente rico. Se esta história ressoou em você, se ela te fez refletir sobre perdão, recomeços e o que realmente tem valor na vida, por favor, nos diga o que achou. Qual nota, de 0 a 10, você daria para essa história? Deixe sua nota e seu comentário abaixo. Sua opinião é o nosso maior incentivo. E se você deseja mais histórias como esta, que aquecem a alma e nos fazem acreditar na força do ser humano, não se esqueça de deixar o seu like e, o mais importante, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.